Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Agro. Cadê IF11, o Cadif 11? Vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um FIINFRA, né? Um fundo de infraestrutura, e a Quineia é a sua gestora. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$130. Ele entregou um yield de 11,49% nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado a um PVP de 1,03, o que indica que ele está 3% mais caro do que ele vale. Aqui nesse site não mostra a liquidez diária dele, e ele teve uma valorização de 4,92% nos últimos 12 meses. Eu prefiro olhar o gráfico de negociação desse fundo lá no outro site. Então vamos olhar aqui no outro site. Então aqui a gente vê o seguinte, que é um fundo, uma certa volatilidade, mas relativamente assim, tem, mas não é tão alto assim, né? Quando você vê ele com essas muitas oscilações aqui, significa que o fundo não está tendo tanta liquidez. Mas o que a gente consegue observar aqui, ó? Esse fundo, lá em 2020, estava sendo negociado na faixa 132, 135, 138. Então ele vinha na média aqui, ó, mais ou menos a 135, com algumas oscilações para cima e para baixo. A partir do mês 7 de 2022, o fundo tem uma queda. Aqui coincide com o momento de deflação que a gente teve no ano passado. E ele tem como fundo ali próximo de R$123. Desde dezembro do ano passado para cá, o fundo esboça uma boa recuperação. Chegando agora, na data que eu gravo o vídeo, nessa faixa de 132, R$130, né? Voltando aqui para o site, a gente vê agora sobre as informações do fundo. Então é um fundo da Quineia. CNPJ do fundo, é um fundo para público em geral, ele é um fundo de infraestrutura, segmento é outro, ele é por prazo indeterminado, é gestão ativa, a taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório, não há que se falar em vacância, porque ele é um fundo de papel, mas de infraestrutura, né? Aqui não mostra o número de cotistas, a gente deixa para ver isso lá dentro. É um fundo que conta com 19 milhões de cotas, e o seu fundo hoje vale R$126, e a gente viu que ele está negociado um pouco acima de 126. Ele tem um patrimônio de 2,49 bilhões, ou seja, 2 bilhões e meio, 2 bilhões e quase 2 bilhões e 500 milhões. É um patrimônio muito alto. E o último dividendo anunciado ali foi de R$1. Dando continuidade aqui no site, a gente vê algumas informações aqui sobre o comparativo de rentabilidade. Se a gente colocar os últimos 5 anos, é um pouco injusto com o fundo, porque ele não tem 5 anos de existência. Então, nos últimos 2 anos aqui, a gente observa o seguinte, CDI, né, vem disparado nesses últimos 2 anos, aqui na faixa de 22%. Seguido do IFIX com 8%, o IDIV ali com 5,31% e esse fundo nos últimos 2 anos com 4,92%. Então, de uma certa forma, é algo, na minha opinião, bastante positivo. Ainda mais que esse fundo também não tem 2 anos, né? Então eu vejo isso de forma muito positiva. E acredito que para o longo prazo, esse fundo consiga desempenhar tão bem quanto os demais ativos aí do segmento, né? Dando continuidade aqui no site, a gente vê aqui sobre os dividendos do fundo. Então esse fundo chegou a fazer entregas mais agressivas, né? Ele chegou a fazer entregas aqui próximas de R$2, várias próximas de R$2, entregas até acima de R$3. Provavelmente isso aqui é quando o fundo estava fechado e ele começa a ser aberto, ó, 3,63, 1,80, 1,20, 1,20, ó, 1,80, 1,80. Atualmente ele assentou-se mais nesse patamar de 1,20, ó, 1,20. 1,35, 1,45, 1,20 e os 2 últimos rendimentos anunciados foram de R$1. No dia 31 de maio eles anunciaram, eles vão pagar, pagaram, né? No dia 7 de junho, R$1 foi pago aí nessa data. No próximo gráfico aqui, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então aquele valor inicial está bem distorcido, mas ele entregou muito ali na faixa de 0,80, 1,30 e agora ele assentou-se mais ou menos nesse patamar de 0,90, 1,15, 1,14 e as últimas 2 entregas eu acho pouco, tá? Baseado no que a gente vê no mercado, 0,77 e 0,75 de yield anunciado. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro aqui ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é de extrema importância e ajuda demais o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nos canais lá, Amuinvest e no canal Amuf Agro, a gente conta com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos,
participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além de nos ajudar, né? Como eu disse, vocês têm esses benefícios. Quando eu conseguir comercializar a planilha lá de controle dos investimentos, aquela planilha que eu mostro lá no rumo aos 50 mil, quem for membro também vai ter um bom desconto aqui no canal. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, mas que podem ajudar bastante o investidor iniciante, ou até mesmo que já tem uma certa bagagem aí. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, vai nos ajudar imensamente. Eu abordo sobre diversos assuntos, e como eu disse, são assuntos bem interessantes e bem de fácil aprendizado, fácil entendimento. Caso vocês optem por comprar esses e-books, se vocês comprarem os 2 juntos, você vai ter um desconto ali na faixa de 40% a 50%. Desde já, obrigado de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho e adquirem os e-books. Eu não poderia deixar de agradecer vocês que colaboram com o nosso trabalho. A Mônica nos fez uma doação, né? Mônica Regina. Ela pediu um vídeo, até falou, vou te ajudar lá, vou fortalecer no Pix. E fez uma doação bem generosa para o nosso Pix, tá? Caso você queira fazer uma doação para o Pix, qualquer valor é bem-vindo, não se preocupe com o valor, tá bom? Então, Mônica, muito obrigado, ajuda demais. E aqui eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. O Wesley Gabriel é membro lá no canal Muinvest, o Bruno Santiago renovou o clube de membros, Luiz Rafael renovou o clube de membros, e lá no canal Amufiagro, vários membros novos. O Amarildo se tornou membro lá, o Antônio Tadeu se tornou membro lá, membro Silver, e aí o EF Barros também se tornou membro bronze lá. Muito obrigado de coração, todos vocês que vêm apoiando o nosso trabalho. Saiba que isso é de primordial importância e que os membros têm carregado esse canal aqui nas costas. Muito obrigado de coração. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial de fundo. A Kinea não costuma ter relatórios muito extensos, ó. Esse relatório tem 12 páginas, mas dá para ter uma noção a respeito do fundo, né? É um relatório recente, ó, já de maio de 2023, e ele vem falar algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê, ó, por exemplo, o fundo possui um patrimônio de 2,7 bilhões, então está maior do que informado lá naquele site. Ele está com liquidez muito alta, né, negociando uma média de 3 milhões por dia. E aí, aqui no site, ele está valendo 130,73, 131,73, e ele está sendo negociado na data de fechamento do relatório a 131,46, a gente viu que ele caiu um pouco. Então hoje, se ele vale 131,46, o patrimônio dele, ele está sendo negociado, ao invés de ter ágio, ele está sendo negociado com pequeníssimo desconto. O fundo tem uma taxa média ponderada aí, ó, de inflação mais 7,8%, IPCA mais 7,8%. O duration é longo, mas é normal o duration para FIINFRA, fundos de infraestrutura, ser longo, né? 7,4 anos de duration. Ele está com 93% do portfólio alocado em debêntures. Dando continuidade aqui, a gente vê mais informações aqui de resumo, né? Então o fundo tem 37 ativos dentro, 149%, 50% da carteira é AAA de crédito. Apesar de eu não ligar muito para esse nível de crédito aqui, ó, é interessante estar olhando para esse nível de crédito, né? Aqui embaixo ele fala um pouco melhor sobre esses ratings da carteira. 49% aí é AAA de crédito. Ele vai ter 5% duplo A+, 11% duplo A, 21% duplo A-, 1% A, 2% apenas A, né? 1% A+, 2% A. E apenas 11% sem rating. Ou seja, gente, todos os devedores são níveis no mínimo A. Até B, duplo B, de preferência duplo B ou triplo B. Já é um rating bacana. Imagina sendo tudo A, né? Então, teoricamente, são devedores de altíssima qualidade de crédito, né? Aqui ele fala um pouco melhor sobre o fundo. Então, esse fundo, no dia 7 de junho, ó, ele pagou R$1. O valor de R$1 é formado por 67 centavos referentes a juros, 17 centavos referente à correção, e 16 centavos que serão pagos utilizando saldo de lucros acumulados e não distribuídos. Então aqui ele mostra como é que compôs o valor, né? Efeito calendário, ó. Maio teve 4 dias úteis a mais que abril. Então isso aqui ajuda a pagar um pouco mais, né? Isso faz com que o rendimento potencial suba. Efeito da queda da inflação. Então, como o IPCA é utilizado, ó, o rendimento de maio foi 0,36%, ao passo que a previsão utilizada em abril foi de 0,55%. Então foi menor que a inflação, gera uma redução do rendimento potencial. Então, olha só, por um lado teve mais dias, mas por outro lado, como o IPCA foi menor, né? Por isso que você não viu um aumento dos dividendos, tendo visto que os 2 últimos meses o fundo entregou ali R$1. Aqui ele vai falar sobre o desempenho, né? Que a cota patrimonial teve desempenho de 4,9% versus 2,5%.
do IMAB, então tá tendo um bom spread ali de quase 2,5%, 2,4% de spread. Ele vai falar sobre a questão do marco fiscal. Essa parte aqui, sobre situações aqui, eu não vou ler para vocês. Eu vou ler essa parte aqui, que é questões de caráter geral, ó. Depois dos eventos negativos da American e Light, em janeiro, que causaram a dinâmica de elevação da aversão ao risco dos investimentos em crédito e consequente alta dos prêmios no mercado de crédito privado, sinais mais concretos de normalização apareceram em maio. Conforme destacamos na carta de abril, ou no mês passado, o mercado estava dando sinais de estabilização no ritmo de resgates dos fundos dedicados a crédito e os preços dos debêntures estavam parando de cair. O IDA, IPCA Infraestrutura, exceto Light Americanas, índice calculado pela Ambima, que mede o desempenho de uma lista de debêntures incentivadas, mostra que esse segmento de mercado teve uma melhora relevante em maio. Os prêmios em média caíram 0,24, de 1,62 para 1,38 acima das NTNBs. E no CADIF, a queda no nível de prêmios foi semelhante. Ele vai falar mais um pouco, né? Ele fala também sobre os novos investimentos. Também não vou ler essa parte. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aqui. Isso aqui é uma simples leitura, acho que já é suficiente aí para vocês. E aqui ele mostra a carteira do seu portfólio, né? Então, o que acontece? Eles têm 93% aplicado diretamente em debêntures e 7% ali em caixa, né? Dinheiro em títulos públicos. E aqui mais abaixo a gente vê a disposição dos seus devedores. Sempre que você olhar a carteira, tente identificar se ele não tem exposição ao mesmo devedor. Como assim, Amu? Então note aqui, ó, Central Fotovoltaica São Pedro, ó, Central Fotovoltaica São Pedro, é o mesmo devedor. Isso aqui são quantos por cento do portfólio, ó? 2%. Apesar dos códigos serem distintos, é o mesmo devedor. Eren, Dracena, 4%. Então procure olhar todos os devedores do fundo e ver se não tem muita exposição a um mesmo devedor. Pelo que a gente vê, eu não vejo nada com alta exposição. Tem aqui exposições de 5 e tal. Salvo engano, aqui embaixo, ó, a gente tem algumas exposições um pouco mais altas, mas nada de alto risco, né? Por exemplo, essa exposição aqui de 9%. Esse Hélio Valgas aqui, ó, esse Comerc Vibra, mais 5% deles aqui. Então eles têm aqui, ó, só desse devedor 14%. Então, com exceção desse Comerc Vibra aqui, pelo que eu vi, que é a maior exposição, todos os demais estão dentro de um risco mitigado de crédito, né? Então, nesse sentido, eu vejo como uma carteira muito bacana. Ótima qualidade de crédito e não tem altíssima exposição. Eu vejo isso como sendo algo muito, muito positivo. Novamente, aqui ele reforça que eles têm 93% em debênture e 7% em caixa. E quais as subdivisões? 35% aqui, ó, é de setor de energia de transmissão. 25% é energia mais geração solar. 13% rodovias. Mais 12% de energia, só que geração eólica. 12% saneamento básico e mais 2% de energia, geração termoelétrica. Então a gente vê que eles têm uma exposição alta em energia, né? Ó, se a gente for ver bem aqui, ó, 60, 70, uns 75% do portfólio é do setor de energia. Veja isso de forma positiva, na minha opinião. Aqui ele fala sobre os rendimentos semestrais, rendimentos mensais, o quanto o fundo vem negociando atualmente, né? Vem aumentando a liquidez do fundo, que também é bem interessante. Mas o fundo sempre teve boa liquidez. Se a gente for considerar o mercado de FIINFRA, né? Esse fundo vem conseguindo negociar aí sempre acima de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, 2 milhões. E atualmente ele está bem acima de 2 milhões de liquidez. Ponto muito positivo. Ele fala sobre rentabilidade. Essa parte eu gosto de desprezar. Para mim não é algo importante. Desempenho da carteira. E aqui ele fala sobre o desempenho dos ativos. Eu não vou ler essa parte aqui para vocês também. Mas o que eu sempre recomendo, né? Gente, se você se interessar por qualquer ativo, o dinheiro é seu. Procure estudar sobre o ativo que você está interessado. Não compre porque, por exemplo, tá? Você me ouve falar que o ativo é bom, ou se um influencer qualquer diz que é bom. Veja se isso é bom para você. Se você não sabe, não invista. Pô, mas eu não sei saber se o trem é bom ou não, então não invista. Entenda minimamente como que o fundo é. Porque o que a gente vê, às vezes, é alguém falando que algo é bom, dali a pouco o cara muda de opinião. É complicado. Eu procuro ser muito sensato com as coisas que eu faço, sabe? Então, quem me vê aqui desde o início do canal, esse canal já tem mais de 2 anos, eu falava sobre o VSLH11, HCTR, e eu não mudei a minha opinião, eu continuo tendo um ativo. Eles pisaram na bola, vacilaram, mas eu continuo sobre a mesma opinião a respeito do ativo, tá? Então, o que acontece? Você não vai me ver mudando de opinião, porque agora o pessoal tá indo, sabe, contra a maré.
Eu continuo com a mesma opinião a respeito do fundo, sabe? Enfim, procure você estudar um pouquinho, entender um pouco sobre os ativos, para você fazer uma boa tomada de decisão, tá? Eu vou passar aqui rapidamente por esses devedores e qualquer coisa, você vai pausando o vídeo e dando uma olhada com atenção. Aqui a gente vê mais alguns outros devedores, ó. Então são mais algumas páginas somente dos devedores. Aqui em cima ele tem o que significa cada das cores dessas, né? Quais são os devedores. Mais uma página com devedores aqui embaixo, né? Então ele tem bastante devedores e bastante informação para quem quer saber a respeito. E aqui mais informações a respeito, né? Que aqui eles deixam para falar sobre taxa e tal aqui no final. Então, novamente, os dados do fundo, quando que ele teve início, em 2017, apesar de negociação para o público em aberto, não foi em 2017. Ele negociava a média de 3 milhões por dia, vem negociando. Ele tem um patrimônio de 2,7 bilhões. Ele tem 22 mil cotistas quase, tá? Então, bastante cotistas para se tratar de um FII Infra. Eles cobram uma taxa de 1,11 para público em geral. E quando o fundo foi lançado, era R$100 o valor dele. Então, não é muito comum, mas esse fundo vem mostrando a apreciação da sua cota, né? Também é um ponto bem interessante. Quem se posicionou a R$100, o fundo está valendo 130, teve apreciação de 30% da cota aí. Eu acho isso um ponto interessante também. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FII Infra são somente essas informações. Aqui eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para nós é de extrema importância. Comenta aí para nós. E aí, você já investe em FII Infra? Você tem algum FII Infra no seu portfólio? E esse FII Infra aqui, você gostou? Você acha que ele é um bom fundo? Eu, particularmente, não tenho nenhum FII Infra. Se eu fosse investir em FII Infras, eu teria o CPTI e o fundo do Banco Inter, se eu não me engano é BDIB, se eu não me engano. Mas esse aqui também é um bom fundo. Não é o da minha preferência, mas eu não consigo trazer nenhum aspecto negativo a respeito desse fundo. Eu vejo ele como sendo um fundo excelente, na minha humilde opinião. Apesar de, recentemente, o rendimento que ele está entregando, na minha opinião, é pouco frente ao risco trazido, né? Mas eu acho um bom fundo frente à diversificação e à qualidade dos devedores. Eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, mas isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja bom ou ruim. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amu FII Infra vem crescendo bem ultimamente, ó. Já contamos com mais de 300 inscritos, ó, 303, o nosso canal aqui agora. Então, considere se inscrever aqui no nosso canal, que isso ajuda demais. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. E dos 1000, gente, falta bem pouquinho. Só faltam 33 inscritos. Considere ir lá no canal Amu Dicas e se inscrever. É de graça, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem aqui no canal e nos ajudam a chegar nesses 1000 inscritos. Muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Então considere ir lá nesses outros canais, lá nas outras plataformas, seguir, se inscrever, compartilhar, porque é de graça, mas pra gente faz enorme diferença. E aqui eu só poderia agradecer e reiterar toda a colaboração de vocês. Muito obrigado a todos vocês que colaboram gratuitamente com o nosso trabalho e muito obrigado a vocês que ajudam financeiramente o nosso trabalho. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix do canal, isso é muito importante. Obrigado a vocês que se tornam membro, os membros carregam os canais nas costas. E obrigado a vocês que tem adquirido os nossos e-books. Todo esse apoio financeiro é importantíssimo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't